Olá pessoal, boa noite. Quero cumprimentar você que está ao vivo nos vendo e aos que posteriormente assistam. Meus vídeos é para falar sobre política e a minha intenção é apenas levantar questionamentos e dúvidas, buscando atiçar a curiosidade sobre política, já que nós brasileiros não temos muito essa prática. A curiosidade traz informações que não dão poder de intervir e mudar. É claro que a mudança pode ser boa ou não, na política e em qualquer coisa da nossa vida. Na última semana, mais especificamente na última quarta-feira, dia 6, eu fiz uma live e teve vários comentários aqui no próprio Face, mas teve um comentário que foi me feito na rua que me chamou muita atenção. Dois motivos. O primeiro, que veio de um professor. O segundo, porque representa a superficialidade que tratamos a política, né? É como se a política não fizesse parte da nossa vida. E ele chegou para mim e disse: vereador, o que você quis dizer naquele vídeo? Não entendi nada. 1540 para eleger um vereador. Aí fez outros comentários, mas especificamente, inicialmente isso. Eu não tenho a pretensão de tirar as dúvidas das pessoas, todas as dúvidas, mas apenas de atiçar e que as pessoas possam procurar aprofundar os conhecimentos sobre a política, como sobre o que elege os vereadores. O nosso tema de hoje são: os números são pessoas, os números são opiniões. Por quê? Porque a gente tem um número, a numeração, e a gente se apega muito a outros fatos. Por exemplo, na eleição desse ano, nós tínhamos 27.557 inscritos. Deste, compareceram 21.312, que representa 77,34% dos votantes. Votos válidos para prefeito, somando todos os prefeitos, todos os candidatos a prefeitos, aliás, nós tivemos 19.097 votos, que representa 89,61% dos votos válidos. Os votos brancos, 750, que representa 3,52%. E os votos nulos, 1.465, que representa 6,87%. Mas aí você faz uma avaliação seguinte: se nós tínhamos inscrito 27.557 eleitores e votaram 19.097, só 69,30% opinaram. Ou seja, de cada 10 afogadenses, 3 deixaram de opinar na eleição. No que representa 8.460 votantes, que é 30,70%. Ou seja, nós temos a cada 10 afogadenses, 3 sem opinar, por vários motivos. A gente não vai aqui entrar nos detalhes. E isso é uma questão que a gente tem visto. Em relação aos vereadores, é a mesma questão. 27.557, o comparecimento é o mesmo, mas os votos válidos dos vereadores foram 20.020 votos, que representa 93,94% dos votos válidos. Votos brancos foi 511 e representa 2,4%, nulo 781, 3,66%. Dos votos válidos nós tivemos 72,65%. 72,65% dos votos válidos. E tivemos 7.537 votos, que representa 25,35% dos votos válidos. Não válidos, votos que não votaram. Aí fica a pergunta. A gente escuta muito quando a gente debate política de que as pessoas erram voto. Não, para o prefeito é mais fácil. Não tem como errar, só são 2 números. Mas quando vai votar no vereador, as pessoas erram mais.
Só que, quando a gente vai para a análise dos números, os prefeitos candidatos a prefeitos tiveram menos votos do que os candidatos a vereadores. E isso representa uma realidade que no dia a dia a gente pensa que é diferente. Ou seja, os números estão desmentindo o que a gente conversa no dia a dia. Os números estão tirando a nossa visão de que é mais fácil votar no prefeito. Mas, por exemplo, fazendo um comparativo aqui, o prefeito teve voto branco 750, os vereadores teve 511. Ou seja, teve 750 porque não quis votar no prefeito. Os votos nulos de prefeitos foi 1.465, para vereadores foi 781. Então esse fato de que as pessoas não sabem votar, eu acho que isso é um ponto morto, não existe. As pessoas sabem votar. Elas não estão votando porque não querem votar no prefeito. Então os candidatos a prefeito, né, em outras eleições a gente depois pode fazer essa reflexão, os candidatos a prefeito tiveram menos votos do que os candidatos a vereadores. E aí esses números dizem muitas coisas. Várias coisas estão implícitas nesses números. Dentre elas, que o povo está mais interessado a votar no vereador do que no prefeito. Outra coisa que está implícita aí, né? O voto do vereador está desvinculado do voto do prefeito. E aí a gente pode considerar o seguinte, eu já falei disso a semana passada. O prefeito Sandrinho teve quase 5.000 votos, né? Nosso prefeito atual teve quase 5.000 votos do que os seus vereadores. Ao contrário, na oposição, o prefeito José Edson teve mais do dobro da votação dos seus vereadores, assim como o capitão Cid. Então essa é uma reflexão que a gente faz nesse sentido, que as pessoas estão votando, né? Não tem mais essa questão de que o eleitor não sabe votar, o eleitor não consegue votar porque é difícil, não sabe usar a urna eletrônica. Isso não é mais realidade nossa. Pelo menos em Afogados da Engazeira, nessa minha análise inicial, essa análise de hoje, de que os números falam e dizem muito, eles estão dizendo que, na minha análise, de que os eleitores sabem votar, eles não estão votando porque não querem, ou porque não tem interesse, ou porque não está atendido os seus anseios. Outra coisa que a gente leva em consideração é que o comparecimento dessa eleição caiu em relação à passada, né? E tanto para vereador como para prefeito. Minha gente, essa simples reflexão que a gente traz de números, né, fica um pouco complicado para se entender, mas é uma forma que a gente tem de levantar, atiçar, como eu já disse, a curiosidade de você, afogadense, de ver seu eleitorado, para que você saiba como as coisas acontecem. Então, por exemplo, que a gente pode até detalhar em outro momento, né? O prefeito Sandrinho, dos votos válidos, teve uma aprovação de 64%, mas isso não representa 64% de quem tem direito de opinar em Afogados da Engazeira, porque 30%, né, 30,70% dos afogadenses que tinham direito a votar ou não compareceram na sessão para votar, e quando compareceram, eles fizeram o seguinte: uma parte ou anularam o voto ou votaram em branco. Muito obrigado a vocês que tiveram a atenção de nos ouvir nesse vídeo de hoje, né? Eu espero estar contribuindo nessa reflexão para atiçar essa curiosidade, para que as pessoas fiquem mais curiosas sobre a política, né? Porque a política tem a ver com tudo na nossa vida. Um abraço, né? E até o próximo.